Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e nesse vídeo eu vou dar uma aulinha sobre potência e radicais, certo? Conteúdo para você aprender e também como uma revisão. Então, se você já sabe esse conteúdo e quer revisar esse conteúdo, basta ver esse vídeo completo. Então, se você vai fazer Enem ou vai fazer vestibular ou concurso, então essa aula vai ser ideal para você. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e assim você não perde os próximos vídeos quando eu lançar, certo? Então vamos lá para a nossa aula. Então, vamos começar aqui com o início de uma definição do que é potência, dizendo o seguinte, que é um produto de fatores iguais. O que é um produto? Um produto é a multiplicação, certo? Multiplicação de números. Então, se a gente tem um valor genérico A elevado a um determinado N, eu vou explicar como a gente vai chamar cada termo desse. Esse A ele vai ser multiplicado a quantidade de vezes, né, do expoente, ou seja, N vezes. Eu tenho, por exemplo, aqui o 2 elevado à quarta potência, certo? Então, esse 2 ele vai se multiplicar, certo? Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, ou seja, a quantidade de vezes desse número pequeno que está aqui em cima. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Então, se a gente fizer 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, certo? Aí como é que a gente dá nome a isso? Bom, a gente tem um 2 elevado a 4, isso daqui vai se chamar expoente, isso daqui vai se chamar base, certo? E isso daqui é minha potência, beleza? Então aqui outro exemplo, se a gente tem menos 7 elevado ao quadrado, veja que a gente vai repetir a base, a quantidade de vezes que o expoente nos indica. Então a gente tem menos 7 ao quadrado, vai ser menos 7 vezes menos 7. Isso é igual a... Veja que aqui a gente tem um produto de números negativos. Então a gente faz o jogo de sinal, ou seja, menos com menos que dá mais. E a gente agora multiplica os números, ou seja, 7 vezes 7 que dá 49, certo? Outro exemplo aqui que é a letra C. Ele diz assim, menos 2 elevado à terceira potência. Ou a gente chama ao cubo. Então a gente tem que multiplicar o menos 2 3 vezes, ou seja, ele se multiplicado 3 vezes. Então a gente vai ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E agora a gente tem que fazer o jogo de sinal, né? Menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Então 2 vezes 2 que dá 4, 4 vezes 2 que dá 8. Então a potência de menos 2 ao cubo é igual a menos 8. Se a gente tiver, por exemplo, uma fração dessa forma aqui, 1 sobre 2 elevado ao quadrado, como é que a gente resolve isso? Bom, veja que a base agora é uma fração. Então a gente vai fazer o quê? Vai repetir a fração duas vezes, ou seja, o expoente nos indica 2, vai botar um ponto de multiplicação e fazer 1 sobre 2. Aí a gente vai ter 1 meio vezes 1 meio, ou seja, isso daqui multiplica os numeradores e depois os denominadores. Então 1 vezes 1 dá 1, e a gente vai ter 2 vezes 2 que dá 4, certo? Então é assim que a gente resolve potência, certo? E exatamente o que é potência também. Aqui eu coloquei casos particulares, deixa eu limpar toda a minha tela para eu explicar para vocês aqui o que é esses casos particulares. Então a gente tem aqui casos particulares. O primeiro deles é que toda potência de expoente 1 é igual à base. Como assim? Se eu tiver um A genérico, certo? A representa qualquer valor real, nesse caso a gente está, por exemplo, nos números reais. A é qualquer valor real, se tiver elevado a 1, ele vai ser ele mesmo. Como, por exemplo, aqui, a gente tem menos 3 elevado a 1, seria igual a ele mesmo, ou seja, menos 3. Se a gente tiver 2 elevado a 1, também será 2, ou seja, ele mesmo. Caso particular 2. Toda potência de expoente 0 é igual a 1, certo? Toda potência de expoente 0 é igual a 1. Então, se a gente tiver
um A genérico, que significa A significa qualquer valor que pertence ao conjunto dos números reais, essa potência vai ser igual a 1. Como, por exemplo, menos 5 elevado a 0 vale 1. Então, a gente tem, né? Por exemplo, menos 1 elevado a 0 dá 1. 1 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 0 dá 1. 1000 elevado a 0 dá 1 também, certo? Então, esse foi o segundo caso particular. O terceiro caso particular é o seguinte, ó. Toda potência de expoente 0 é igual a 1, essa aqui é a segunda, né? Desde que, né, o nosso A ele seja diferente de 0. Na verdade, é o mesmo caso particular aqui, né? Então, ainda tinha uma particularidade aqui que diz o seguinte, né? Além disso, esse A tem que ser diferente de 0. Por quê? Se a gente tiver aqui um 0 e a gente levar esse 0 a 0, isso daqui é o que a chama de indeterminação matemática, tá? Então, isso aqui não é possível de resolver, certo? Então, a gente não resolve isso daqui, beleza? Isso aqui segue o mesmo caso particular que a gente viu anteriormente, que todo número elevado a 0 é 1, beleza? Agora a gente vai ver aqui, ó, propriedade de potência, que é potência de mesma base. Então, por exemplo, aqui, ó, para facilitar as operações entre potência, né, emprega as seguintes propriedades. Então, isso aqui significa o seguinte: eu tenho um A elevado a m vezes o próprio número A elevado a outro número. O que é que eu posso fazer? Repetir esse número e somar os expoentes. Como assim? Vamos lá. Eu tenho isso daqui, ó, 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à oitava. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir o 2, ou seja, eu vou repetir o 2 e vou somar 3 mais 8, ou seja, 3 mais 8. Então, isso é igual a 2 elevado a 3 mais 8, que dá 11, certo? E aqui era só resolver 2 vezes 2 vezes 2, 11 vezes. Se a gente tiver aqui uma divisão, veja que aqui é multiplicação. Se a gente tiver aqui uma divisão, ou seja, um A elevado a m dividido por um A elevado a n, a gente vai ter o quê? A gente vai repetir a base e subtrair os expoentes. Então, se a gente tem 3 elevado a 10 dividido por 3 elevado ao quadrado, a gente vai repetir apenas o 3, certo? E subtrair 10 menos 2, ou seja, 3 elevado a 10 menos 2, que dá 8. E aqui era só resolver, né? 3 vezes 3 vezes 3, 8 vezes. Só que se a gente tiver isso daqui, que é exatamente o que a gente chama de potência, olha primeiro esse exemplo aqui. A gente tem 7 elevado ao cubo e tudo isso aqui está elevado a outro número, ou seja, elevado à quarta. O que a gente vai fazer aqui? Repetir o número e multiplicar os expoentes. Então, a gente tem aqui, ó, qual é o número? O número é 7. Qual é os expoentes? 3 e 4. Então, a gente vai fazer 3 vezes 4. Então, a gente vai repetir o 7. 3 vezes 4, que dá 12, certo? Questão, exemplo 4, né, na verdade. Então, olha esse exemplo aqui, ó. A gente tem um produto, certo? Ou seja, uma multiplicação de dois números elevada ao quadrado. Como é que eu resolvo isso? Eu posso fazer o primeiro ao quadrado e depois o outro ao quadrado. Eu poderia multiplicar 5 vezes 3 para depois fazer ao quadrado? Poderia sem nenhum problema. Mas vamos utilizar essa propriedade que diz que se a gente tem um produto de 5 vezes 3 elevado ao quadrado, a gente faz 5 ao quadrado, que é o primeiro, e depois multiplica pelo segundo, que é 3 ao quadrado. Vamos resolver isso daqui para verificar a outra possibilidade. A gente vai fazer 5 vezes 3 elevado ao quadrado, 5 vezes 3 que dá 15, então a gente vai ter 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. Então, se a gente fizer isso daqui, tem que dar 225 também. Então, 5 ao quadrado dá 25. Vezes 3 ao quadrado dá 9. Então, 25 vezes 9, 9 vezes 5 dá 45, vai 4. 2 vezes 9 dá 18 e 4 dá 22. Então, perceba que isso daqui também dá 225. Então, você vai escolher se resolve dessa forma
ou dessa forma aqui, certo? Vamos continuar agora com radicais. Agora a gente entra em radiciação, certo? Antes da gente entrar em radiciação, eu quero mostrar uma coisinha para vocês aqui. Eu falei, no caso particular, que todo número, ou seja, um a elevado a zero é igual a 1, certo? E eu não justifiquei por que isso. Então, sabendo dessas propriedades, a gente já pode entender o porquê que todo número elevado a zero é 1. Vamos pensar o seguinte, nessa situação aqui. A gente tem, por exemplo, um a genérico elevado a zero. Isso pode ser escrito como sendo da seguinte forma. 1a elevado a 1 menos 1. Não é isso? Ó, 0 é 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. Então, posso reescrever isso como sendo o seguinte. Ó. Veja que 1 menos 1, eu estou subtraindo o expoente. Qual dessas propriedades a gente subtrai os expoentes? Opa, é a divisão. Então, se a gente dividir uma potência por outra, o que a gente encontra? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, a gente pode fazer o seguinte. Além da gente escrever essa potência com 2 pontos de divisão, a gente também poderia escrever essa potência aqui como sendo 3 elevado a 10 em forma de fração dividido por 3 ao quadrado, certo? É isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, eu vou escrever a elevado a 1 menos 1 como sendo a elevado a 1 dividido por a elevado a 1. Ora, a elevado a 1 é o próprio a. E a elevado a 1 também é o próprio a. Então, a sobre a dá o quê? 1. Então, a gente viu que a gente passa a entender que a elevado a zero é exatamente 1. E o que é esse a? A representa qualquer valor real, certo? Então, a gente identifica finalmente que todo número elevado a zero é 1. Vamos agora voltar para radicais, certo? Radiciação. Sabemos que, por exemplo, se a gente tem a raiz de 25 é 5. Por quê? Se a gente tem raiz de 25, a gente vai pensar o seguinte: qual é o número que eu multiplico por ele mesmo e vai dar 25? Aí a gente tem que testar por 1, por 2, por 3. Mas o único número que eu multiplico por ele mesmo que dá 25, assim, se for natural, né, é o 5, certo? Dá 25. Ok? Agora, eu também poderia ter outro exemplo, eu já vou adiantar para vocês. Se eu multiplicar menos 5 vezes menos 5, veja que eu também vou encontrar 25. Não é verdade? Ó, menos com menos dá mais. 5 vezes 5 dá 25. Certo? Então, aqui eu tenho dois números para entender como raiz de 25. Se a gente pensar como sendo natural, então a raiz de 25 é o próprio 5. Certo? Nesse caso aqui, é o que a gente chama de raiz quadrada. Se a gente não identificar qual é o número que está aqui, ó, não tiver nenhum número, que significa que esse número é 2, certo? E a gente chama de raiz quadrada. Se esse número for 3, é raiz cúbica. Se for 4, raiz quarta. O exemplo 18 é o seguinte: eu tenho raiz cúbica de 8. Então, qual seria o número que eu multiplico 3 vezes que dá 8? Ó, 2 vezes 2 vezes 2, eu tenho 8. Então, o número que eu multiplico ele mesmo 3 vezes, que dá 8, é exatamente o próprio 2, certo? Raiz cúbica, raiz quarta de 16. Raiz quarta de 16 é o número que eu multiplico 4 vezes, ou seja, o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 1, 2, 3, 4. Aí, se eu fizer 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 que dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Então, novamente, eu tenho 2 como raiz. Então, raiz quarta de 16 é exatamente 2, certo? Aí é o seguinte, sabendo que A e B são números reais positivos e N um número inteiro maior que 1, temos por definição que, bom, agora a gente tem números reais, certo?
mas a gente vai excluir os negativos. Então, a gente tem só números positivos. Então, a gente vai entender o seguinte. Veja que isso daqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3, é uma potência, ou seja, 2 elevado à terceira. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 também é uma potência, é 2 elevado à quarta. A gente viu isso. Então, a gente entende o seguinte, ó, que o que ele está dizendo aqui, ó, que a raiz enésima de um número qualquer é igual a um b se a esse b for elevado ao mesmo número que tem o índice da raiz, certo? Como assim? Vamos lá. Eu tenho raiz cúbica aqui. Eu botei raiz oitava. Deixa eu apagar esse 8 e colocar raiz cúbica. Colocar um 3 aqui, certo? Então, eu tenho aqui raiz cúbica de 8, certo? E eu sei que isso daqui é 2, porque eu já fiz aqui, ó, certo? Eu sei que o número que eu multiplico ele mesmo 3 vezes, que dá 8, é o 2. E aqui ele está dizendo, se somente se, isso é verdade, se eu pegar esse 2, ou seja, eu peguei esse 2 aqui, elevei ao índice da raiz, ou seja, peguei e elevei ao índice da raiz, ou seja, 2 elevado a 3, que é 3 vezes 2 vezes 2, vai dar exatamente, ó, esse número daqui, certo? Então, ó, essa é uma definição para a gente entender, né, como funciona aí a radiciação, beleza? Então, deixa eu até colocar aqui, ó, para cá, certo? Aqui a gente tem algumas questões de nomenclatura. Se a gente tem aqui a raiz enésima de A é igual a B. Então, isso daqui se chama radical, né? Esse símbolo. Esse símbolo N aqui se chama índice do radical. Já até falei para vocês aqui. Esse A se chama radicando e o B é a raiz, né? Então, quando a gente tira a raiz, por exemplo, a raiz quadrada do radicando, que é 25, a gente encontra a raiz, ou seja, a raiz que é, nesse caso, 5. Vamos continuar aqui, ó. Agora, quando o índice é 2, usualmente não se escreve. Eu até falei para vocês aqui, ó. Quando a gente não tem índice, quer dizer que esse valor é 2, certo? Como, por exemplo, aqui, ó. Raiz quadrada de 9 pode ser escrito como raiz de 9, sem o 2 aqui. E raiz de 9 é 3. Ou nesse caso aqui, ó, raiz quadrada, ou seja, de índice 2, é igual a raiz quadrada de 15, sem a gente precisar colocar o 2 aqui, ó, certo? Agora a gente vai para a raiz de um número real. Bom, considerando o radical raiz enésima de A e verificamos os casos seguintes, a gente tem letra A. Se for um índice par, né? Se o n nesse caso é par, todo número real positivo tem duas raízes. Como assim? Vamos lá. Eu tenho menos 7 elevado ao quadrado, eu vou ter 49. Eu até falei para vocês aqui que eu poderia multiplicar, ó, menos 5 vezes menos 5 para dar 25, não foi? Então, a gente voltando agora para a gente ter o radicando negativo também. Então, se a gente tiver, ó, menos 7 elevado ao quadrado vai dar 49, e mais 7 ao quadrado também vai dar 49 positivo. Então, a raiz de 49, ela não vai ser exatamente 7, ela vai ser mais ou menos 7. Então, se a gente tirar a raiz de 49 aqui, ó, a gente vai encontrar dois valores possíveis, ou seja, menos 7 e mais 7, certo? Como o resultado de uma operação deve ser único, vamos convencionar que, por exemplo, a raiz quadrada de 47 é 7, e se a gente tiver menos raiz quadrada de 9, a gente pega esse menos e joga ele aqui, ó, certo? Então, a gente vai ter a raiz de 49, que é 7, e a gente traz esse menos para cá. Veja que o menos ele não está dentro da raiz, certo? Agora a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu limpar tudo. Bom, temos alguns exemplos.
Então, a gente tem a raiz quadrada de 25. Veja que não tem índice aqui, é 2. Então, raiz quadrada de 25 é um número que eu multiplico por ele mesmo, que dá 5, ou seja, 5. Ou a gente também pode ter o 5 negativo, certo? Nesse caso aqui, bom, eu tenho raiz quadrada de 25 e tenho menos fora da raiz. Então, isso daqui eu sei que é 5, ou, né, eu tenho menos 5. Veja que esse menos vem para cá e esse menos vem para cá também. Então, vou ter menos 5 ou menos com menos dá mais 5. A raiz quarta, 16. Qual é o número que eu multiplico 4 vezes que dá 16? Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Vezes 2 dá 16. Então, veja o número que eu multiplico, né? Ele mesmo 4 vezes é o 2. Agora, perceba que se eu fizer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, eu também vou ter um número positivo e ele vai ser igual a 16. Então, esse número pode ser 2 ou menos 2. E se a gente tiver o menos fora da raiz? Bom, a gente também vai ter menos 2 ou, né, menos 2. E assim a gente tem menos 2 ou menos com menos que dá mais 2. Certo? Beleza. Vamos continuar aqui. Se ficou alguma dúvida, você pode voltar no vídeo e reassistir novamente, certo? Algumas notas que a gente pode dizer é o seguinte, que não existe um radical, uma raiz real de um número negativo. O que significa? Bom, significa que se eu tiver a raiz quadrada de menos 9, isso não existe uma raiz possível de se resolver, caso o índice da raiz seja o que? Par. Se não tem índice aqui, quer dizer que é 2. Então, veja, se a gente tiver a raiz quadrada, a raiz quarta, a raiz sexta, a raiz oitava, não vai existir, certo? Não existe, certo? Não existe raiz dessas raízes, caso a gente tenha um valor negativo aqui dentro, certo? Estou colocando menos A como sendo valor genérico, ok? Beleza. Aliás, esse A tem que ser menor que zero, né? Então aqui, ó, positivo, positivo, positivo. Eu botar assim, desde que A seja menor que zero, beleza? Ok. Agora, nesse caso, se o índice for ímpar, a gente vai ter possibilidades de raiz. Como sendo uma possibilidade, a raiz cúbica de 8 é 2, assim como eu posso ter a raiz cúbica de 8, que é menos 2. Por quê? Qual é o número que eu multiplico 3 vezes que dá menos 8? Ora, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, com menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, perceba que existe uma raiz cúbica de menos 8, certo? Então, se o índice da raiz for ímpar, então eu vou ter raízes para valores negativos também. Como nesse caso aqui, ó, raiz quinta de menos 1 é exatamente o menos 1, certo? Vamos continuar aqui, ó. Deixa eu limpar e ver essa definição aqui com vocês. Então, o resumo é o seguinte, ó. Quando o radicando é positivo, a raiz é positiva. Nesse caso aqui, se o índice for ímpar. Se o radicando for negativo e o índice par, se o radicando é negativo, nesse caso, e o índice for ímpar, então a raiz é o que? Negativa. Como assim? Nesse caso aqui, ó, esse caso daqui, se a gente tem raiz cúbica de menos 8, a gente tem que a resposta é negativa. Ó. Radicando negativo, ou seja, menos 8, e índice ímpar, ou seja, 3 ímpar, então a gente tem aí o valor da raiz negativa e a raiz cúbica de menos 8 é exatamente menos 2, certo? Beleza. Agora, quando a gente tem aqui uma potência com expoente fracionário, bom, se a gente tem um A qualquer,
e ela é um número real positivo, e m e n, né, a gente está dividindo um número também racional, m sobre n, né, isso aqui no caso vai ser um número racional, com mn inteiros, ou seja, também com n maior que zero. Então esse número daqui sendo um número racional, certo? Essa divisão aqui significa que é um número racional. Definimos da seguinte maneira: a gente vai ter esse a genérico elevado a m sobre n. Então a gente vai pegar isso daqui, pegar o a, repetir a base, pegar o numerador, colocar no expoente e esse denominador levar para o índice da raiz. Como assim? Vamos para esse exemplo aqui, ó. A letra A a gente tem 5 elevado a 3 sobre 4. O que a gente vai fazer? Repetir o 5, que é a base, pegar esse 3, que é o numerador, e elevar o 5, colocar uma raiz nisso daqui e pegar esse 4 e colocar no índice. Então a gente tem raiz quarta de 5 elevado ao cubo. E letra B. Se a gente tem, por exemplo, 7 elevado a 1 sobre 2, o que a gente faz? Repete o 7, eleva a 1, coloca isso dentro da raiz, pega esse 2 e coloca aqui. Veja que a gente não precisa, né, representar o 2 da raiz, né, que a gente já sabe que é raiz quadrada. E 7 elevado a 1 é 7. Então, a gente tem que 7 elevado a 1 meio é exatamente raiz de 7, certo? Isso aqui são as propriedades, a primeira, um exemplo de potência de expoente fracionário, certo? Propriedade dos radicais. Então vamos lá. Para os radicais de radicantes positivos, valem as seguintes propriedades. Então a gente tem aqui a primeira propriedade, certo? E que diz o seguinte: observe. Se a gente tem a raiz quadrada de 9 e 49 pode ser escrito como 7 ao quadrado, lembra que esse índice da raiz aqui é 2, basta, né, a gente pegar a base e dizer que é a raiz, né, de uma determinada raiz cuja a potência tem um expoente igual ao índice da raiz. Outro exemplo aqui, a gente tem raiz cúbica de 125, 125 é 5 ao cubo, veja que o índice da raiz é 3, né? A gente tem isso daqui, caso não consigam enxergar, 5 elevado ao cubo e 3. Veja que esse índice é igual ao expoente da potência, então a resposta é apenas o 5. Uma forma bem direta de se fazer isso. A definição aqui é bem clara, né? Se a gente tem esse índice igual a essa potência, então a resposta é apenas o A aqui. Aqui a gente tem alguns exemplos. Veja que a gente tem raiz de 3 ao quadrado, raiz aqui o índice é 2, 2 igual a 2, portanto a resposta é 3. Ó. O índice da raiz é 3, o expoente da potência é 3, então a resposta é apenas o 5. Outro exemplo aqui, ó, índice da raiz é 4, expoente da potência é 4, então a resposta é 10. Veja que a gente tem aqui, ó, 5x elevado ao cubo, ou seja, tudo isso aqui está elevado ao cubo, portanto isso aqui é 3, isso daqui é 3, a resposta é tudo que está aqui dentro do parênteses, ou seja 5x aqui, certo? A segunda propriedade que a gente pode observar é a seguinte: quando a gente tem a raiz quadrada de um produto, a gente pode fazer o seguinte: multiplicar o que está de dentro, ou seja, raiz de 4 vezes 25 que dá 100, e raiz de 100 é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 100, ou seja, 10. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 25. O que eu fiz aqui, né? Eu peguei a raiz quadrada desse produto, tirei a raiz do primeiro e vou tirar a raiz do segundo, ou seja, a raiz de 4 é 2 e raiz de 5 de 25 é 5, ou seja, 2 vezes 5 dá 10. Veja que deu o mesmo resultado. Então, o que diz a definição, né? Se a gente tem a raiz enésima de um produto, ou seja, de A vezes B, a gente pode tirar a raiz do primeiro e depois multiplicar a raiz do segundo. Exemplo, a gente tem aqui a letra A, então a gente pode separar isso daqui, ó, raiz de 2 vezes 7 daria raiz de 14, a gente pode dizer que isso é raiz de 2 vezes raiz de 7. Eu tiro a raiz de um, depois a raiz do outro. Aqui também, ó, aí tem a raiz de 8 vezes x. Então pode dizer que é a raiz de 8 vezes a raiz de x, certo?
E aqui, ó, aqui eu tenho um produto também, ó, 5 vezes A. Então, vou ter a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica, né, de A. E nesse caso aqui a gente tem 3 produtos, não tem problema, faz a raiz de cada um, ou seja, raiz quartas de 5 vezes raiz quarta de 7, depois vezes raiz, né, de 9. Veja que a raiz de 9 tem raiz, então vai ficar raiz quarta de 5 vezes raiz quarta de 7 vezes raiz de 9, que é 3, certo? Continuando aqui, ó, terceira propriedade, essa a gente tem, ó, veja que a primeira propriedade aqui era um produto, uma multiplicação, e agora a gente tem uma divisão. Veja que se a gente fizer, ó, raiz de 4 sobre 25, 4 sobre 25 simplificando isso daqui, ó, tanto em cima, na verdade não dá para simplificar, né? Como é que a gente faz isso? A gente tem, ó, raiz, né, de 4 sobre 25, a gente faz o quê? Tira a raiz do que está em cima e tira a raiz quadrada do que está embaixo, ou seja, 25. Então, a gente tem raiz de 4, raiz quadrada de 4, que é 2, e raiz de 25, que é 5. Então, foi assim que eu encontrei essa resposta aqui. Tá aqui, ó, raiz do numerador e raiz do denominador. Então, raiz de 4 dá 2 e raiz de 25 dá 5. Aqui é só a questão da gente comparar, né? Que a raiz quadrada de 4 sobre 25 é a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Ok? Aqui está a definição, certo? Deixa eu ver que eu coloquei exemplos, coloquei. Então, a gente tem aqui, ó, raiz de 2 sobre 5 é a raiz de 2 dividido pela raiz de 5, certo? Se um ou outro tivesse raiz, a gente tiraria da raiz. E nesse caso aqui, raiz cúbica de 7 sobre 2 vai ser raiz cúbica de 7 dividido, tá, por raiz cúbica de 2, tá bom? Deixa eu colocar outro exemplo aqui. Por exemplo, raiz quadrada de 9 sobre 100. Ora, podemos tirar a raiz quadrada de 9 e tirar a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 100 é 10, certo? Mais um exemplo aí. Como é que a gente simplifica radicais? Vamos lá. Para simplificar um radical, né, ou simplificar radicais, significa escrevê-lo sobre a forma mais simples e equivalente ao radical dado. Como assim? Bom, o primeiro caso é quando o índice e o expoente radicando são divisíveis por um mesmo número. Nesse caso aqui, temos um exemplo aqui, ó. Deixa eu colocar outro exemplo, porque isso aqui de cara a gente tem raiz quinta de 8 elevado à quinta. Sabemos o seguinte, sabemos que se o índice for igual ao expoente da potência, isso daqui vai dar o próprio 8. Veja que isso daqui é 5, isso daqui é 5, também vai dar o próprio 8. O que ele quis dizer, né, nisso daqui, quando a gente tem o mesmo número, foi o seguinte: eu posso pegar, né, a raiz cúbica ou a raiz de quinésimas de 8 elevado a 15, eu posso dividir o 15 por 15, ó, e dividir aqui o 15 por 15. Veja que eu vou ter a raiz 1 de índice 1 não existe, e 8 elevado a 1 é o próprio 8. Então, vai dar 8 elevado a 1, que dá 8. Certo? Deixa eu ver se eu coloquei exemplos. Ó, coloquei aqui, ó. A gente tem aqui, ó, 12, raiz de índice 12. De 3 elevado a 10, o que a gente faz? Divide o 12 por um número que também posso dividir o 10, ou seja, 12 dividido por 2 e 10 dividido por 2. Foi o que ele fez aqui, ó, e aqui. Então, a gente vai ter, ó, raiz de 10 sobre 2. 10 sobre 2 dá 5, ó, então aqui está errado, tá? Deixa eu ajeitar aqui, ó, raiz de 12 dividido por 2, que dá 6, e 10 sobre 2, então vou repetir o 3, 10 sobre 2 dá 5, certo? Outro exemplo aqui, ó, por exemplo aqui, ó, a gente tem a raiz
de índice 9 de 7 elevado a 12. Veja que a gente pode dividir 9 e 12 por 3. Então, a gente vai pegar o 9 dividido por 3 e o 12 dividido por 3. Então, vamos repetir a raiz. Então, a gente vai ter 9 dividido por 3 dá 3 e 12 dividido por 3 dá 4. Então, a gente vai ser a raiz cúbica de 7 à quarta potência. Já o terceiro caso é quando o expoente do radicando é maior do que o índice. O que a gente faz? Decompomos o radicando em fator de modo que um dos fatores tem expoente múltiplo do índice. Exemplo aqui, veja que o índice da raiz é 2 e o expoente aqui da potência é 11. 11 não existe número que eu possa dividir 11 e 2 ao mesmo tempo. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, transformar x a 11 em x a 10 vezes x a 1. Posso fazer isso? Posso. Veja que se eu fizer x a 10 vezes x a 1, o que é que eu vou ter? Eu vou repetir a base, que é o x, e somar os expoentes, que é 10 mais 1, ou seja, isso daqui é x elevado a 11. Certo? Então, eu posso reescrever isso daqui dessa forma aqui. Então, veja que isso aqui é um produto. Então, o que é que eu posso fazer? Posso tirar a raiz quadrada de x a 10 e depois tirar a raiz quadrada de x a 1. Ou seja, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seguinte, eu vou fazer aqui. A gente pode simplificar, o 10 por 2, a gente pode transformar em potência. Eu gosto mais de transformar isso aqui em potência. Então, eu vou repetir o 10 no numerador e pegar esse índice aqui, e colocar no denominador aqui, e multiplicar, certo? Pela raiz quadrada de x. Então, x elevado a 10 sobre 2 é 5. Então, x elevado a 5. 10 sobre 2 é 5, vezes a raiz quadrada de x. Letra B. Veja que a letra B não temos nenhum número que eu divido 7 e 4 ao mesmo tempo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou transformar a sétima em uma potência de um produto, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode dizer que tirar a raiz quarta e transformar a sétima em a quarta vezes a terceira potência. Veja que eu fiz o processo inverso aqui também. Veja que agora eu tenho um produto, então eu vou ter a raiz quarta do primeiro, ou seja, a quarta, vezes a raiz do segundo, ou seja, a ao cubo. Então, isso daqui dá o seguinte, o índice da raiz é igual à potência, então é o próprio A. E aqui a gente não pode mais simplificar, então a gente vai ter raiz quarta de A ao cubo. Vamos fazer agora a letra C. Letra C, a gente tem raiz cúbica de M à quinta. Veja que eu não posso dividir 3 e 5 por um número ao mesmo tempo. Então, vamos transformar também M à quinta em um produto. Então, a gente vai ter M à terceira vezes M ao quadrado. Veja que eu sempre estou transformando em produto cujos índices que eu somo dá exatamente esse expoente aqui. Então, isso vai ser igual. Veja que agora eu tenho um produto, que é a multiplicação de dois números, de duas potências. Então, vou ter a raiz do primeiro, que é 3, ou seja, m ao cubo, vezes a raiz, certo? Cúbica também de m ao quadrado. Então, a gente vai ter, veja que isso aqui é igual com isso aqui, então sobra m vezes raiz cúbica de m ao quadrado. Certo? Beleza. Se ficou alguma dúvida, você pode voltar no vídeo e ver isso com mais detalhes, certo? Agora, quando a gente tem, a gente pode fatorar com radicando, o radicando. A gente pode simplificar esses radicais da seguinte maneira. Se a gente tem um número, por exemplo, raiz de 32, 32 é exatamente 2 à quinta. Veja que a gente pode agora separar 2 à quinta e 2 à quarta vezes 2. Veja que raiz de 2 à quarta, a gente pode simplificar o 4 com 2. Então, a gente teria assim, raiz de 2 à quarta, e aqui é 2. O que a gente faz? Eu gosto de fazer assim, transformar esse 2
em potência. Então, a gente vai ter 2 a quarta dividido por esse índice aqui, ó, que é 2. Então, a gente vai ter 2 a 4 sobre 2, então 2 ao quadrado. Veja que a gente tirou esse índice, então não tem mais raiz. Então, a gente vai ter 2 ao quadrado vezes raiz de 2, que é esse 2 que sobrou aqui. Então, 2 ao quadrado dá 4, então a gente vai ter raiz de 2. Vamos ver esse caso aqui, ó. Bom, 8 é exatamente o que? 8 é 4 vezes 2. O que a gente pode fazer aqui, ó? Separar isso aqui, ser raiz 4 e raiz de 2. Raiz de 4 é 2 e raiz de 2 não sabemos a raiz, a gente só repete. Então, raiz quadrada de 27 é o que? Raiz de 9 vezes 3. Aí a gente vai ter a raiz de 9 vezes a raiz de 3. Então, a gente vai ter raiz de 9, que é 3, e a gente vai repetir o 3 aqui. Raiz cúbica de 81. Bom, a raiz cúbica de 81 é 9 vezes 9. Só que precisamos, né, tirar a raiz cúbica disso daí. Então, a gente pode escrever o seguinte. Pode reescrever isso aqui. Ó. Veja que agora eu vou ter que modificar isso daqui. Eu posso reescrever isso como sendo raiz cúbica de 27 vezes 9. Por quê? Porque eu sei quanto vale a raiz cúbica de 27. Então, eu vou separar. Então, eu vou ter a raiz cúbica de 27 e vou ter a raiz, né, cúbica de 9. Então, a raiz cúbica de 27, eu vou ter o seguinte, ó. Eu sei que 27 é o quê? É 3 ao cubo, vezes raiz cúbica de 9. 3 raiz cúbica de 3 ao cubo é ele mesmo. Então, isso daqui vai ser 3 vezes raiz cúbica, faltou 3 aqui, de 9, beleza? Letra D, raiz quarta de 32. Veja que 32 pode ser escrito como sendo 2 a quarta vezes 2. Então, isso daqui, ó, vai ser a raiz, né, quarta de 2 a quarta vezes a raiz de 2. Quarta, né? Então, isso é igual, eu elimino esse índice com essa potência, sobra 2 vezes com o expoente da potência, né? E a gente vai ter vezes raiz quarta de 2. 50. 50 é o quê? Sabemos que 50 é 2 vezes 25. Então, a gente vai ter raiz de 25 vezes raiz de 2. Portanto, 5 raiz de 2. Certo? E aqui a gente vai ter o seguinte. Raiz quadrada de 80. Bom, 80 é o que? É 8 vezes 10. Né? Só que precisamos de raiz quadrada. Então, 8 e 10, então a gente pode ainda quebrar isso mais em pedacinhos. Por exemplo, fazer 8 vezes o que é 10? É 2 vezes 5. E 2 vezes 8 é 16. Então, a gente vai ter a raiz quadrada de 16 vezes 5. Perceba que temos aqui, ó, raiz quadrada do primeiro, que é 16, vezes a raiz quadrada de 5. Então, a raiz quadrada de 16 é 4 e vezes a raiz de 5, que não sabemos a raiz. Certo? Radicais semelhantes. Bom, quando a gente tem radicais semelhantes, quer dizer que eu tenho um número multiplicando um radical é semelhante a um outro número que eu multiplico o mesmo radical. Veja que aqui o radical é 5, raiz de 5, é semelhante a esse que tem também raiz de 5. Ou nesse caso aqui, eu tenho um número 5 multiplicando raiz cúbica de 2, que é semelhante a um número que é 4, que eu estou multiplicando raiz cúbica de 2, e também é igual a raiz cúbica de 2, certo? Aqui é exemplo de radicais não semelhantes. Seria a raiz de 8 e a raiz de 2. Aqui, raiz cúbica de 7 e raiz quadrada de 7. Vejamos algumas soma e subtração disso daqui. Aqui eu tenho 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Se a gente tiver, por exemplo, 5x mais 3x, quanto que dá isso? 5x mais 3x, eu tenho 5 de uma coisa mais 3 dessa mesma coisa. Quanto que dá? Dá 8 dessa coisa. Então, eu tenho 5x mais 3x, eu tenho 8x. Então, eu tenho 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, eu tenho no total 8 raiz de 2, certo? Aí, pensa comigo, eu só fiz o quê? Repeti o raiz de 2 aqui
e somar esses números daqui, ó. Não é verdade? Vamos ver esse exemplo? Ó, aqui eu tenho 2 raiz cúbica de 7 e quero retirar 5 raiz cúbica de 7. Veja que eu tenho duas coisas positivas, que é o raiz cúbica de 7, e tenho 5 coisas negativas, que é o mesmo raiz cúbica de 7. O que eu faço? Repito o raiz cúbica de 7, certo? Que é essa mesma coisa. E dos menos 5, certo? Eu retiro os positivos, ou seja, 2. Então vai sobrar 3 negativos. Então vai dar menos 3 raiz de 7. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 4 raiz de 3 e 1 raiz de 3. 4 raiz de 3 mais 1 raiz de 3 dá 5 raiz de 3. É verdade? Aqui eu tenho 1 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. O que eu tenho? 5 raiz de 5 mais 2 raiz de 5 dá o quê? 3 raiz de 5. Nesse caso aqui eu tenho 7 raiz de 2 e 7 raiz de 2. 7 mais 7 dá 14 e eu só vou repetir o raiz de 2. Nesse caso aqui, ó, já vou fazer direto. Menos, nesse caso aqui não tem esse é menos, tá? Eu vou fazer menos 6 e 3 positivo, eu tenho menos 6 negativos e tenho 3 positivos, eu retiro os positivos, sobram 3 negativos, então eu vou ter raiz de 2. O que eu faço aqui? Bom, nesse caso eu tenho que fazer esse menos esse e depois somar com esse. O que eu posso fazer? Somar 4 raiz de 2 mais 1 raiz de 2 dá 5 raiz de 2. E depois subtrair de menos 5 raiz de 2. Ora, eu tenho 5 raiz de 2. Quero tirar 5 raiz de 2, sobra 0. Aqui eu tenho 7 raiz de 5 mais 1 raiz de 5, dá o quê? 8 raiz de 5. Aí eu tenho menos 2 raiz de 5. Então, eu tenho que retirar 2 raiz de 5. Então, eu vou ter 8 raiz de 5 menos 2 raiz de 5, dá exatamente 6 raiz de 5. A gente viu soma e subtração, vamos ver agora multiplicação e divisão. A multiplicação e divisão é mais simples. Veja que quando a gente tinha aqui, deixa eu voltar aqui, ó. A gente tinha, nesse caso, um produto, ó, raiz de um produto, a gente separava. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Nesse caso, é uma multiplicação de radicais. A gente só precisa colocar o produto dentro da raiz, ou seja, a raiz de 5 vezes 7, que dá 35, certo? Esse caso aqui também a gente multiplica o que está fora, ou seja, 4 vezes 5, ó, 4 vezes 5, coloca tudo, né, que tiver raiz, ou seja, dentro de uma raiz só, ou seja, 2 vezes 3. 2 vezes 3. Então, 4 vezes 5, que dá 20, vezes raiz de 2 vezes 3, que dá raiz de 6. Nesse caso aqui é uma divisão, assim como a letra D também. O que a gente faz? Também, ó, a gente coloca tudo dentro de um radical só. Então, a gente vai ter raiz quarta, certo? De 10 dividido por 2. Então, a gente vai ter raiz quarta de 10 dividido por 2, que dá 5, certo? Nesse caso aqui, ó, a gente vai dividir 15 por 3, ou seja, 15 dividido por 3 e multiplicar. Nesse caso aqui a gente vai multiplicar, tá? Vamos fazer assim para não confundir. Vamos lá, deixa eu pegar uma borrachinha aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que eu posso escrever isso na forma de fração, não é verdade? Então, vou escrever 15 raiz de 6 dividido por 3 raiz de 2. Ao invés de escrever assim, eu vou escrever o primeiro em cima e o segundo aqui embaixo. Então, posso dividir os números que não têm radical, ou seja, 15 por 5, que dá 3, vezes, e colocar raiz de 6 sobre raiz de 3 de um radical só, ou seja, 6 sobre 2. Então, isso vai dar 3, 6 dividido por 2, que dá 3. Então, vezes raiz de 3. Certo? Agora, a gente vai ver potência de radical. Bom, o que a gente pode fazer? Se nesse caso a gente tiver aqui, ó, raiz sétima de 2 elevado à quinta, isso vai dar raiz sétima de 2, vezes raiz sétima de 2, vezes raiz sétima de 2, vezes raiz sétima de 2, 5 vezes. E a gente pode colocar tudo dentro de um radical só. Ou seja, vai dar raiz sétima de 5. É exatamente isso aqui que ele quis dizer. A conclusão é a seguinte.
conservamos o índice e elevamos o radicando a potência de cada. Como assim? Se a gente tiver aqui, ó, raiz sétima, eu vou pegar esse exemplo aqui direto, certo? A gente tiver raiz sétima de 2, isso aqui é elevado a 5, a gente pode reescrever isso como sendo assim, ó, raiz sétima de 2 elevado a 5, ou seja, peguei esse 5 e coloquei aqui dentro, ó, certo? Então, posso fazer 2 à quinta e depois tirar a raiz sétima. Aqui a gente tem um exemplo, deixa eu fazer aqui grande, letra A. A gente tem raiz, né, sétima de 3 elevado a 4. O que a gente pode fazer? Pegar o 3 elevado a 4, ou seja, esse 4, botar no índice aqui, ó, no expoente da potência do número e depois tirar a raiz sétima disso aqui, ó. Letra B. A letra B a gente tem, ó, raiz cúbica de m ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. O que a gente faz? Pega esse 2, coloca aqui dentro. Então, a gente vai ter, ó, m ao quadrado elevado ao quadrado, tirado a raiz cúbica, certo? E potência de potência, a gente multiplica o 2 vezes 2. Então, a gente vai ter o quê? Raiz cúbica de m elevado a 2 vezes 2, que dá 4. Podemos simplificar isso? Podemos. Lembra que a gente está fatorando isso daqui, ó, a gente vai ter raiz cúbica de m ao cubo vezes a raiz, né, cúbica de m. Então, esse índice aqui é igual a esse, ao expoente, então sobra m vezes raiz cúbica de m. Letra C, ó, a letra C aqui. A letra C a gente tem, ó, 5 que multiplica a raiz cúbica de 7, aí a gente está elevando isso aqui ao quadrado. Então, fica o primeiro ao quadrado, né? Primeira propriedade de potência. A gente vai ter aqui uma das propriedades de potência, né? A gente pode fazer o primeiro ao quadrado, ou seja, o quadrado de um produto é o primeiro ao quadrado, e vezes, né, o segundo ao quadrado também, ó, certo? 7 ao quadrado. Isso aqui a gente pode utilizar essa definição aqui. Portanto, o que a gente vai ter? 5 ao quadrado que dá 25, e a gente tem, né, isso aqui é o cubo, pegar esse 2 e colocar aqui dentro. Então, a gente vai ter raiz de cúbica de 7 ao quadrado, certo? Falta só essa letra aqui, ó, ou seja, a gente tem letra D, né? 2 elevado à raiz sétima de 2 elevado ao cubo. O que a gente faz aqui? Eleva o primeiro ao quadrado, ou seja, ao quadrado não ao cubo, e depois o outro também, ou seja, raiz sétima, certo? Deixa eu separar isso daqui, ó, certo? Raiz sétima de 2, já vou botar o cubo aqui dentro, ó, junto com 2, certo? Vai ficar 2 ao cubo, e portanto a gente tem 2 ao cubo, que dá 8, certo? Vezes raiz cúbica, isso aqui é ao cubo, isso aqui é 7, né? Raiz sétima, deixa eu botar aqui raiz sétima. Então, a gente vai ter, ó, raiz sétima, né, de 8 também aqui, certo? Beleza. Aqui eu tenho radical de radical. Bom, radical de radical, lembra quando a gente tinha potência, ó, m elevado ao quadrado elevado ao cubo, a gente repete o m e multiplica o 2 vezes 3, que dá 6, não é isso? Nesse caso aqui, se a gente tem a raiz de raiz, basta a gente multiplicar os índices. Aqui ele está dando um exemplo de por quê. Por exemplo, tem a raiz cúbica, né, da raiz quadrada de 64, raiz quadrada de 64 é 8. E raiz cúbica de 8 é 2. Outra forma que a gente pode fazer, né, é o seguinte, é pegar esse índice que é 3, e a gente tem a raiz quadrada de 64, é fazer o seguinte, tirar a raiz da multiplicação de 3 vezes 2, que dá 6. Então, raiz sexta de 64. A gente também pode fazer isso aqui, ó. Aqui o exemplo, né? 3 e 2, a gente multiplica os índices e a gente vai ter raiz sexta de 64, certo? A conclusão é a seguinte, conservamos o radicando e multiplicamos os índices. Aqui, ó. Se a gente tem raiz enésima de raiz enésima de A, a gente vai ser igual a raiz do produto de M por N de A.
Exemplos. Então, a gente tem aqui, ó, raiz cúbica da raiz quadrada de 5, a gente vai ter, ó, raiz de 3 vezes 2, que dá 6, e repete o radicando, que é 5. Nesse caso aqui, ó, não tem nenhum número aqui. Então, aqui é 2 e aqui é 2. Então, a gente vai ter a raiz de 2 vezes 2 de 7. Então, a gente vai ter a raiz de 2 vezes 2, que dá 4. Isso daqui dá 7, certo? Pronto, pessoal. Com isso, a gente encerra nosso exemplo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então, o vídeo de hoje era esse, certo? Um forte abraço e vejo aí no próximo vídeo.